Como vai, povo? 100%. 100% alvos da graça, da misericórdia, do amor de Deus em Cristo Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez e eu quero dividir com vocês um trecho da Palavra de Deus que se encontra lá na primeira carta de João, no seu capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. João, quando nos escreve falando sobre esse amor de Deus por nós, ele também fala sobre a nossa natureza, a nossa tendência para o pecado. Eu falho, você falha também, e no decorrer da nossa trajetória, por muitas vezes, nós erramos o alvo, nós pecamos. Nós pecamos por palavras, procedimentos, também por pensamentos. Mas ele diz o seguinte, que nós devemos buscar uma vida de santidade. Por isso não devemos pecar. E ele começa o capítulo 2 chamando a atenção a respeito disso. Filhinhos, não pequeis. O pecado não pode ser, na nossa vida, uma prática em que as nossas atitudes estejam fundamentadas. Não. O pecado na vida do crente, na minha vida, na tua vida também, ele acontece, mas deve acontecer como acidente de percurso. Mas ele diz que todas as vezes que nós pecarmos, nós devemos buscar em Deus o perdão por intermédio de Cristo Jesus, porque ele funciona como advogado diante do Pai. Devemos confessar as nossas falhas, devemos confessar então os nossos pecados. E aí o pecado já não mais irá pesar sobre os nossos ombros. Não, porque somos perdoados em Cristo Jesus, quando confessamos os nossos pecados. É interessante também dizer que esses que são perdoados, esses que são alcançados pela graça de Deus, esses devem andar em novidade de vida, ou seja, devem andar em santidade de vida. E ele vai dizer que aquele que anda com Cristo, aquele que anda com Deus, esse deve proceder segundo os mandamentos de Jesus Cristo. É assim mesmo. É Jesus Cristo que nos orienta através da sua palavra. Iluminados e guiados pela palavra de Deus, nós caminhamos bem. E aí ele vai dizer que o amor se aperfeiçoa em nós através dessa palavra. Quando nos submetemos à palavra de Deus, nós então andamos segundo a vontade do Senhor, e não segundo mais a minha vontade, o meu querer. Nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas estão comprometidas com os seus próprios interesses, com o próprio coração, e aí se dizem comprometidas com Cristo, mas entendem que podem viver uma vida afastada daquilo que o próprio Cristo preceitua na palavra de Deus. É impossível. É por isso que João nos alerta. Portanto, João nos alerta. Ele diz assim, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Jesus Cristo, portanto, é o nosso padrão. Nosso padrão de qualidade é Jesus Cristo. Nós devemos olhar para ele, nós devemos considerá-lo. E aí sim, nós vamos dar o bom testemunho de Cristo aonde quer que nós estejamos. Aí nós vamos ter crentes maduros fazendo a diferença onde estão, fazendo a diferença no seu lar, no casamento,
maridos comprometidos com as suas esposas na criação dos seus filhos, esposas sábios que edificam a sua casa, filhos responsáveis que obedecem aos seus pais, um profissional que cumpre cabalmente com seu compromisso e aí ele dá resposta às demandas da sociedade. Afinal de contas, nós fomos chamados para fazermos a diferença, eu e você. Portanto, é isso que o mundo espera de nós, que sejamos totalmente comprometidos com a palavra de Cristo, que possamos dar o bom testemunho, que possamos andar assim como Cristo andou. Que seja assim na minha vida, que seja assim na tua vida, possamos fazer a diferença, que as pessoas possam olhar para nós e possam perceber o brilho de Cristo resplandecendo em nós. Deus abençoe a todos e que possamos viver o Evangelho de Cristo para glorificá-lo com as nossas próprias vidas.